Na semana passada a gente precisou dar uma pausa na série de exposições em Mateus capítulo 6, que nós estamos fazendo, por conta da conferência. Mas no encontro anterior, a gente havia caminhado do versículo 5 até o versículo 8 de Mateus capítulo 6. Você se lembra que Jesus inicia o capítulo de número 6 falando acerca de 3 pilares para uma vida piedosa, de 3 práticas, de 3 disciplinas espirituais que devem fazer parte de todas as pessoas que querem viver piedosamente e glorificar a Deus com as suas vidas. Jesus iniciou o capítulo 6 falando acerca das esmolas, da correta maneira de ajudar quem precisa. A palavra esmola, traduzida no Novo Testamento, é a mesma palavra para atos de justiça, atos de misericórdia. Isso significa, isso nos faz entender que não é só contribuição financeira, é quando você coloca à disposição do Senhor qualquer coisa que você tenha ou que você possa fazer a fim de proclamar misericórdia, proclamar justiça, levar bem-estar, saciar a necessidade das pessoas ao seu redor. Tudo aquilo que você faz com esse propósito é um ato de justiça, não apenas o dinheiro. O dinheiro é o que Jesus usou na ilustração aqui, acerca da prática dos religiosos, usadas de forma errada para expressar um ato de justiça, um ato de misericórdia. Se você se lembra bem, Jesus estava dizendo que não era para tocar trombeta igual os religiosos estavam fazendo. Chegavam nas praças, tocavam trombeta para que as pessoas olhassem e então dava esmola, chamando a atenção das pessoas. Jesus vai ser categórico quando disse: o que a mão direita faz, a esquerda nem deve ficar sabendo. Por quê? Se o propósito do coração daquele que realiza um ato de misericórdia não é ver o faminto saciado, não é ver quem está com frio vestido, não é ver quem está doente sarado, não é ver quem está preso liberto, mas é sim de ser visto pelas pessoas como sendo alguém bondoso, misericordioso, caridoso, a recompensa é o aplauso das pessoas. E aí fica muito fácil transformar um ato de justiça, um ato de piedade, num ato de vaidade. E aí Jesus, ele segue ensinando sobre o segundo pilar de uma vida piedosa. E ele começa a falar sobre as orações. O interessante é que seja quando ele fala sobre esmola, seja quando ele fala sobre oração, ou seja quando ele fala sobre jejum, que é o que nós vamos ver na semana que vem, se Deus nos permitir, ele fala quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. É uma conjunção subordinativa temporal, que fala sobre algo sendo prática na vida daquele que quer viver piedosamente. Não é se você for orar, é quando você for orar. Não é se você for praticar justiça ou misericórdia, é quando você for praticar justiça e misericórdia. Não é se você for jejuar, é quando você for jejuar. Pressupondo que isso é parte das nossas vidas, de nós que tememos a Deus, nós que somos filhos de Deus. Porque está tudo ligado à fé, irmão. Tudo pode ser um ato meramente de vaidade, ou tudo pode ser de fato um ato de piedade, dependendo de com que motivação você está fazendo o que você está fazendo. Jesus disse, e nós já falamos sobre isso aqui, se o propósito é apenas ser reconhecido pelos homens, essa é toda a recompensa que a gente vai receber. E aí, quando a gente fala de oração, olha como isso se torna grave, olha como isso se torna sério. Se quando nós oramos ao Pai, se quando nós oramos a Deus, fazemos a Deus as nossas petições, colocamos diante de Deus as nossas necessidades mais íntimas, mais profundas, mas o propósito, a intenção do nosso coração não é de fato colocar essas coisas diante de Deus, mas é ser vistos pelas pessoas, percebidos pelas pessoas como alguém que ora, como alguém que é piedoso, como alguém que é espiritual, a única resposta, a única recompensa que a gente vai ter é o reconhecimento das pessoas. E aí, aquela real necessidade que existe, que poderia de fato estar nas mãos de Deus, não vai estar. É grave ou não é? É, porque nos assemelha aos religiosos, nos assemelha aos pagãos, que foi o que a gente viu no nosso último encontro. Quando você for orar, não vos assemelhem aos religiosos, que ficam orando nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Essa é a recompensa que eles vão receber. Somente essa é a recompensa que eles vão receber. Quando você for orar também, não fica igual os gentios, os pagãos, aqueles que não têm aliança com Deus, que acham que pelo muito falar,
eles vão ser ouvidos por Deus. Não, não vão ser ouvidos por Deus. Porque estão repetindo algo que não concordam, que não entendem, que não faz sentido. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que está em secreto vai te ver em secreto, e em secreto ele vai te recompensar. E aí, Jesus conclui aqui, Mateus registra no versículo de número 8, de Mateus capítulo 6, que o nosso Pai, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, antes mesmo da gente pedir. E a gente terminou o nosso último encontro, entendendo que Deus sempre responde às nossas orações. Sempre. E que tem 3 formas de Deus responder. A primeira é, sim, está certo, está abençoado, pode ir, pode fazer, está debaixo da bênção, vai meu filho, vai dar certo. Você tem paz, as coisas convergem para aquele propósito. A segunda forma de Deus responder é não. O grande problema é que a gente se esquece que não também é resposta. Mas o não que vem da boca de Deus para você é o melhor não que você pode receber na sua vida. Porque Deus sabe de todas as coisas que você precisa. E Ele sabe do que aquele não vai te poupar, vai te livrar. E tem uma terceira forma de Deus te responder. Espera. Como aquele filho, 11 anos de idade, vira para o pai: pai, me empresta a chave do carro, eu quero sair com meus amigos. Aí o pai vira para o filho e fala: filho, ainda não pode. Você ainda está novo, você precisa amadurecer, você precisa se desenvolver, você precisa se capacitar, se habilitar. Aí então, te dou assim. Então, espera. Aí, parece que tem um salto entre o versículo 8 e o versículo 9. Porque até o versículo 8, Jesus está condenando as orações feitas de forma pública, religiosa e pagã. Orações que eram feitas como meras repetições, mantras entoados, sem sentidos e com a motivação errada, motivação de serem vistos pelos homens e não de ter comunhão com o Deus a quem oramos. E aí ele parte do versículo 8 para o versículo 9, propondo uma oração que eu e você conhecemos como oração do Pai Nosso, ou oração dominical, ou oração comunitária. Mas o que desperta esse gancho aqui para o versículo 9, você encontra lá em Lucas capítulo 2, vai lá comigo, Lucas capítulo 11, perdão. Em Lucas capítulo 11 tem um detalhe que não tem aqui em Mateus capítulo 6, mas que é muito importante para a gente. Em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1, a gente vê o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Olha o pedido que esse discípulo fez para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Verso 2, então ele os ensinou. Então Jesus ensinou, e ele ensinou dizendo assim: quando orardes, dizei. Aí é a oração que nós encontramos aqui em Lucas 11, mas também lá em Mateus capítulo 6. Volta lá, por gentileza. Você deixou o dedinho lá em Mateus 6, ficou mais fácil. Mateus 6, verso 9 em diante, é o texto para nós nessa noite. E se o Senhor nos permitir, nós vamos conseguir chegar lá no verso 15. E aí, semana que vem, se o Senhor nos abençoar, nós vamos do verso 16 ao verso 18. Amém? Então vamos lá, pessoal. Vamos ler o texto? Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 9, a palavra do Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Verso 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai celeste, o vosso Pai perdoará as vossas ofensas.
até aqui. Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que, conforme já foi clamado por nós, dá-nos entendimento. Ajuda-nos a viver o Teu querer e que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? O que Jesus está propondo aqui, irmãos, eu preciso que você abra o seu coração para entender isso, porque pode requerer de você uma desconstrução de tudo aquilo que você já viveu até hoje, por conta sim de uma criação influenciada pelo catolicismo romano. Pode ser que seja necessário desconstruir coisas que você viveu fazendo. Uma dessas coisas é orar sem compreender de fato que esse não é um texto para ser repetido, mas são princípios a serem observados. O que Jesus está colocando aqui, a fim de ensinar aos seus discípulos, é um modelo de como orar fundamentado em princípios. E esses princípios é que devem nortear as nossas orações. Não é simplesmente pegar o texto e repetir o texto sem entender o texto. Coisa que é muito comum de acontecer nas nossas vidas. Inclusive comigo, durante muitos anos foi assim. Eu aprendi que eu tinha que orar. Quando? Antes de comer. Para quê? Para não engasgar com a comida. Eu tinha que orar antes de dormir. Para quê? Para não ter pesadelo. Eu tinha que orar antes de sair de viagem. Para quê? Para não morrer na viagem. Eu tinha que orar. E aí, quando eu tinha que orar e eu estava com muita fome, o prato já estava diante de mim, como é que você acha que eu orava? Quando eu tinha que orar, mas estava na hora de dormir, já estava sonolento para orar, como é que você acha que eu orava? E quando tinha que sair de viagem, estava com pressa, aquela correria, como é que você acha que eu orava? Como é que você acha que era a oração? Toma fôlego aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a vossa reina, seja feita a vontade, dizendo até como o céu para nós, cada dia nos dá pensando, assim como as pernas não tenham ofendido, mas eu tenho um reino, poder na glória para tu sempre. Amém. Não acha que era só comigo não, que você sabe que você fazia isso também. Agora eu te pergunto, em que isso nos diferencia dos religiosos? Ou em que isso nos diferencia dos pagãos? Jesus havia acabado de falar para os seus discípulos, não façam assim. Quando vocês forem orar, orem assim. Aí ele vai trazer princípios. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que você vai orar esse texto aqui? Pode. E tem algum erro nisso? Não, não tem. Desde que você entenda os princípios constantes aqui e se relacione com o Senhor em função dos princípios. E aí pode ser que se altere um pouquinho o texto aqui, altere um pouquinho o texto ali, mas os princípios sejam observados e preservados. E não simplesmente repetir um texto sem entender sequer o texto e sem concordar com o texto, porque eu sei que você não concorda e eu vou te mostrar que você não concorda. Vamos ver? Primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que em todo o Sermão do Monte, Jesus está fazendo um paralelo com Êxodo 20. Êxodo 20 é onde está descrito os 10 mandamentos, e ali no Êxodo 20 existe um padrão. Os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito à nossa relação com Deus. É o nosso relacionamento vertical para com Deus. E começa lá, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti. Segundo mandamento, não farás imagens de esculturas e não adorarás essas imagens de esculturas. Terceiro mandamento, Deixa eu colar, irmão. Se você sabe, fala aí então, bonitão. É muita coisa. Não adorarás, não darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Quarto mandamento, lembra do dia do sábado para o santificar. Relacionados a Deus. A nossa maneira de nos relacionar para com Deus. Os 6 outros mandamentos, eles dizem respeito ao nosso relacionamento com os irmãos. É o nosso relacionamento horizontal. Então, os 4 primeiros mandamentos, relacionamento vertical. Os 6 últimos mandamentos, relacionamento horizontal. Te lembra alguma coisa? É a nossa cruz, irmão. E aí está lá, o 5º mandamento, honra pai e mãe. 6º mandamento, não matarás.
7, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho. E 10, não cobiçarás. A ver com a nossa relação, relacionado à maneira como nos relacionamos diante do Senhor. Sim, mas como nos relacionamos. Esse mesmo padrão Jesus traz aqui para a oração dominical, para a oração comunitária, para a oração do Pai Nosso. O mesmo paralelo, porque é sobre isso que Jesus está tratando ao longo de todo o Sermão no Monte. Sobre como observar, compreender e verdadeiramente viver o que Deus propôs como sendo a sua vontade. Não se esqueça que os escribas e fariseus estavam distorcendo a lei de Deus para que a lei de Deus se tornasse fácil de ser vivida por eles. E aí eles colocavam sobre as pessoas um peso que eles mesmos não carregavam. Eles impunham às pessoas uma maneira de viver que eles não viviam. E isso era opressor. Jesus, sendo Deus, ele vem apresentar qual é a correta interpretação da vontade de Deus. E aí esse mesmo paralelo ele faz aqui. E aí as 3 primeiras petições dessa oração dizem respeito também à nossa relação com Deus. E as 3 últimas petições dizem respeito à nossa relação uns com os outros. É a cruz de novo, proposta aqui, nesse modelo de oração que Jesus traz. Só que a primeira coisa que Jesus ensina, quando ele responde a esse pedido de ensina-nos a orar, é acerca de um vocativo que ele traz, a palavra Pai. A primeira palavra da oração que Jesus propõe aqui é Pai. É um convite ao reconhecimento da paternidade de Deus sobre a sua vida. Porque se você reconhece Deus como Pai, é porque agora você se vê como filho. E se você se vê como filho, tudo muda de figura, irmãos. Porque a maneira do filho tratar com o pai não é a maneira do servo tratar com seu senhor. Não é a maneira do escravo tratar com seu algoz. A maneira do filho tratar com o pai é com intimidade, é com proximidade, é com amor, é com reverência? Sim, com reverência, mas com respeito. Mas com respeito dentro da intimidade de pai e filho. Tem coisas que só o filho faz, que só o filho tem coragem para fazer. Deixa eu contar uma bênção que eu recebi. Depois de 5 anos, o Espírito Santo tocou o coração dos irmãos dessa igreja e eles fizeram uma sala para mim. Depois de 5 anos, eu atendia pelos corredores, nas praças, debaixo das árvores. Igual Jesus. Só que agora eles resolveram dar uma moralzinha para Jesus. Me deram uma sala. E aí você sabe como é que os irmãos, quando eu estou na sala, como é que eles batem na porta para entrar lá na sala? Toc, toc, toc. Bem baixinho. Assim, com extremo cuidado. Parece que está até com medo de bater na porta. E aí eu estava reunido esse final de semana com os pastores de fora, numa reunião, e de repente parece que a polícia entrou naquela sala. A porta, pá! A porta abriu, bateu, aí entrou um menino, subiu no sofá e foi mexendo, e foi lá atrás, puxou minha barba, era meu filho mais novo. Sem constrangimento algum. Por que ele fez isso? Porque é filho. Porque é filho. Se você como filho tem que pedir permissão do seu pai para abrir a geladeira na casa dele, tem alguma coisa errada na sua relação com ele. Se você como filho está com fome, vê a fruteira cheia de fruta e não tem coragem de pegar uma fruta para comer, antes que o pai fala, pode comer essa fruta, tem alguma coisa errada na sua relação com ele. A primeira coisa que Jesus propõe aqui, quando ele está ensinando os seus discípulos a orar, é a ter intimidade com Deus. É ter intimidade com o Pai, que apesar de ser o Deus criador de todas as coisas, apesar de ser poderoso em si mesmo para fazer tudo e infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Ele ainda é o seu, no sentido mais profundo do Novo Testamento, papai, o seu paizinho, o seu Abba. É isso que Jesus está propondo, essa é a maior revelação que Jesus veio trazer, irmãos. Deus como Pai. Hoje existe uma carência da figura paternal nessa geração. Talvez em função dos nossos erros como pais. A gente vive uma vida tão dinâmica e que demanda tanto que os pais têm que trabalhar, o pai e a mãe. Às vezes nem precisa, mas querem trabalhar.
E aí saem para trabalhar e ficam o dia inteiro fora, alguns às vezes até a semana inteira fora. E quando se encontram com os filhos no final do dia ou no final da semana, a última coisa que eles querem fazer é disciplinar os filhos. A última coisa que eles querem fazer é exortar os filhos. Por quê? Porque já fica tanto tempo fora. O pouco tempo que eu tenho para estar junto, eu quero que seja um tempo de prazer e alegria. Então, se fez alguma coisa errada, eu vou passar um pano, eu vou dar um presente, eu vou compensar de alguma forma. Ou às vezes isso é feito até mesmo porque estou tão cansado, trabalhei tanto, corri tanto, eu não quero me desgastar. Só que isso vai criando uma carência da figura de autoridade. E se existe algo que é falho nessa geração, é a sujeição às autoridades. Essa geração não respeita mais as autoridades que Deus instituiu. Não respeita pastor, porque também não respeita professor. Não respeita pastor, não respeita professor, também não respeita polícia. Não respeita pastor, não respeita professor, não respeita polícia, porque também não respeita os pais. E se é assim, se não respeita ninguém, você acha que vai respeitar a Deus? Você acha que vai perceber a autoridade de Deus? A superioridade de Deus? Também não vai. Vai agir de forma irreverente para com o Senhor. Então Jesus está resgatando a figura paterna na hora da oração. Talvez para essa geração seja difícil de compreender, mas no contexto em que Mateus registra esse texto aqui, o pai, ele tinha uma opinião seríssima acerca do destino do filho. O filho se sujeitava ao pai porque a cultura era patriarcal. E o filho, apesar da idade, se reverenciava ao pai e fazia de tudo para honrar o pai. Jesus está falando que esse é Deus. E quando você vai tratar com Deus, que seja assim, que seja como filho, mas que seja como um filho que honra o pai que tem. É a primeira coisa. Só que não para por aí. No verso 9 começa, Pai nosso. Pai nosso. E aqui Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos acerca da importância de nos entendermos como filhos de um mesmo Pai. Coloca amor no que eu vou te dizer. Você pode ter Deus como o seu Pai. O que você não pode querer é que Deus seja apenas o seu Pai. Isso é o que o religioso faz. O religioso tenta pôr Deus dentro de uma caixinha e que, se não for dentro dos métodos e métricas que a religião estabelece, qualquer um que está fora daquilo não é digno de Deus, não é aceito por Deus, não tem Deus, não recebe Deus, não é abençoado por Deus, não é de Deus. Não é assim? Ah, isso não é de Deus, não. Olha lá, olha o que ele está fazendo. Calça rasgada. Pôs um brinco, misericórdia. Pintou a unha de vermelho. A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Porque isso é encaixotar a Deus, é limitar o amor de Deus. Não estou falando que está tudo liberado, é o bom senso que é o nosso uso e costume. Olha no espelho, pergunta ao Senhor: Pai, te agrada? Pai, está correto? Pai, vai levar algum irmão, alguma irmã a pensar algo errado acerca do teu agir transformador em mim? É o bom senso. O problema é quando o contrário cria limitação para o agir de Deus. Por causa disso é de Deus, por causa daquilo não é de Deus. Tem gente que é assim, até precisar de Uber. Né? Aí liga para o Uber chega. Você é apressado, você está em cima da hora. Você é crente? Não. Então não vou com você não. É assim que você faz? Então, quando é conveniente, pode ser diferente, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. O Pai é nosso. O Pai nosso é o reconhecimento da unidade proposta por Deus em Cristo. Foi Cristo que morreu para nos fazer uma família. Foi através do sacrifício do nosso Senhor Jesus e do seu sangue derramado que nós tivemos o nosso pecado remido. Agora, todo aquele que crer em Jesus vai se encontrar na posição de filho de Deus. Não é porque fez ou faz coisas que a religião estabelece como deve ou não deve ser feito. É porque creu sinceramente no sacrifício de Jesus. Goste alguns
ou não. É assim que a Bíblia ensina, foi assim que o Espírito revelou. Por isso, o entendimento de que o Pai, Ele é nosso, Ele deve trazer a nós um senso de unidade, de vida comunitária, de vida em comunidade. Agora, essa vida em comunidade, ela nos leva a orar ao Pai, que é nosso e que está nos céus. Aqui tem um outro princípio que deve ser observado, e fala acerca da segurança que temos em orar a um Deus que está acima e além das circunstâncias que nos amedrontam, das circunstâncias que nos ferem. Se não entendermos que Deus está, que o nosso Pai está nos céus, a gente não vai orar, porque a gente vai colocá-lo no mesmo nível que nós, e no nível que nós estamos sujeitos às circunstâncias, às dificuldades, às provações, aos medos, às dúvidas, às acusações, às perseguições, às imposições, às opressões e todas essas coisas. Mas quando entendemos que Deus está, que o nosso Pai está nos céus, significa que Ele está no controle, que Ele está além das circunstâncias que nos cercam, que Ele é superior a nós, que Ele está acima das nossas inconstâncias. E isso faz com que tenhamos paz em orar sabendo que o Senhor não vai se abalar pelas nossas dificuldades. Eu disse aqui outro dia, e isso escandalizou alguns irmãos, bem feito, que o Senhor não se comove com a nossa dor. Nós não podemos atribuir esse tipo de sentimento a Deus, porque até mesmo as nossas dores podem servir para cumprir um propósito maior. Então, muitas vezes, aquele que está afastado da comunhão com o Pai, aquele que está afastado da intimidade com o Pai, aquele que está longe da presença do Pai, precisa de um momento de dor e dificuldade, precisa desejar comer até a comida dos porcos para se lembrar do Pai. E é nesse momento que ele cai em si, se levanta, se arrepende e volta para o Pai. Por isso nós não podemos atribuir todo tipo de dor como sendo uma falha de Deus, todo tipo de dor como sendo um fracasso de Deus, todo tipo de dor como algo que constrange a Deus. Não, Deus está nos céus, o nosso Pai está nos céus, acima das nossas inconstâncias. Amém? E aí começa as petições. Após esse princípio de reconhecimento da paternidade, da unidade e da superioridade de Deus, começam as petições da nossa relação vertical com o Pai. E a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Em algum momento da sua vida você já parou para pensar sobre isso? Porque você ora isso. Você acha que nós temos capacidade de fazer Deus mais santo do que Ele é? Santificado seja o teu nome. Não, irmãos. Não é pelo fato de repetirmos essa palavra que nós vamos fazer Deus mais santo do que Ele já é. O significado disso aqui, o princípio que está por trás disso aqui, é um desejo por termos o nome do Senhor santificado através das nossas atitudes. É um pedido aqui em oração que, Pai, através da minha vida, o Senhor seja conhecido como um Deus que é santo. Através da minha vida, das minhas ações e das minhas reações, elas reflitam a santidade que o Teu Espírito trouxe ao meu coração. Que através daquilo que eu faço aqui nessa terra, que o céu seja revelado. É isso que está sendo proposto. Santificado seja o Teu nome. É um desejo de que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Amém? A segunda petição que é feita é: venha o teu reino. Nós vimos em Mateus capítulo 5 acerca dessa proposição do reino, desse convite a viver o reino. Esse reino, a palavra reino, é a palavra basileia, e ela significa governo, ela significa domínio, ela significa reinado. O que Jesus está ensinando os seus discípulos, quando eles pediram para aprender a orar, é: peça ao Senhor para governar sobre a sua vida. Peça ao Senhor, quando vem o seu reino, vem o seu domínio, vem a sua justiça sobre mim. É que aquilo que é proposto no céu seja proposto na terra, e que eu viva na terra o que eu devo viver no céu.
É que eu seja governado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor. Em oração, peça ao Senhor para que você se torne um súdito do Rei Jesus. De novo, a nossa dificuldade de compreensão tem a ver com o fato de não vivermos numa monarquia. E talvez aqueles que vivem numa monarquia moderna também não consigam compreender. Mas naquele contexto ali, irmãos, um rei, ele era a figura de Deus na vida das pessoas. Ele tinha poder de vida e de morte sobre a vida das pessoas. Então, quando Jesus ensina a orar, convidando o reino de Deus para vir sobre nós, o que ele está propondo? Que as nossas vidas estejam verdadeiramente rendidas e entregues nas mãos do Senhor. Que aquilo que for a proposta para o reino, que seja a proposta para a minha vida. Não é um desejo por um reino futuro, por algo que há de vir, mas por algo que já pode ser vivido através do Espírito Santo que já habita em nós. Amém? Amém? Amém. Se você não concordar, você fala amém, que ninguém vai perceber. Terceira petição vertical do nosso relacionamento com Deus. O primeiro é: santificado seja o teu nome. O segundo, venha o teu reino. O terceiro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, do jeito que o Senhor reina e governa no céu, eu quero que isso seja feito na minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Esse é o desejo não só para que eu seja governado pelo Senhor, mas para que eu também possa ser usado pelo Senhor. E aí, seja feita a tua vontade, significa priorizar a vontade de Deus com relação à sua. Significa no momento em que houver conflito entre o seu coração e o coração de Deus, que você escolha o coração de Deus. Quando a proposta do Senhor, a vontade do Senhor que vier a você exigir renúncia, exigir sacrifício, exigir esforço, exigir rendição, que seja isso que você escolha. Isso é viver a vontade de Deus. É igual aquele irmão, né, que ouviu de Deus assim: vai lá e fala para ele, fala para aquela pessoa que eu amo ela, que eu quero ela de volta, que ela é importante para mim. Aí você fica assim: cara, um farrapo, um mulambo. Não, vou falar isso não. Vai que esse cara converte. Não é assim que os ninivitas, que Jonas pensou acerca dos ninivitas? Eu não vou lá pregar para esse povo não, vai que eles converte. Não, meu Deus é um Deus de misericórdia, vai que dá certo lá. Eu não quero esse povo como irmão, não. Religiosa, raça de víboras. Mas também é assim. E quando Deus vira e fala assim: pega o dinheiro que você tem no bolso aí, e eu vou te mostrar alguém ali, e você vai dar esse dinheiro para aquela pessoa e vai falar que foi eu que mandei. E aí a primeira coisa que você responde é o quê? Isso não é de Deus, não. É lógico, mexeu onde não podia mexer, não é? Porque Deus pode fazer tantas coisas, desde que não toque no meu bolso. Como é que eu estou orando? Seja feita a tua vontade, se eu não estou disposto a abrir mão da minha. São os princípios por trás de uma oração que verdadeiramente é piedosa. De uma oração que não é uma encenação, como a dos religiosos, e não é um mantra, como a dos pagãos. Por isso, ela requer o quê? Nessas 3 primeiras petições. Ela requer rendição total e incondicional à vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Da forma como é feito no céu, assim na terra como no céu. Por isso não é para todo mundo que quer fazer isso. É para aquele que decide fazer isso por crer verdadeiramente em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. E aí a força para fazer isso vai vir do Espírito Santo, a partir de uma postura de fé da nossa parte. Não é na nossa força. Na nossa força, a gente não faz. Então, essas são as 3 primeiras petições verticais. E tem as 3 últimas petições que são horizontais, que dizem respeito à nossa relação uns com os outros, da mesma forma que estava em Êxodo 20. E aí, são 3 petições, uma por provisão, uma por perdão e uma por proteção. Só que olha que coisa bonita. A primeira coisa que é pedido aqui é o quê? Pão. Não é? Quero pão. Só que da forma como o Pai é nosso, o pão também deve ser nosso.
E o que significa isso, irmãos? E só é possível em função das 3 petições anteriores, que declaram que o meu coração verdadeiramente está rendido ao Senhor. Hoje eu posso ter, mas se o meu irmão não tem, como o Pai é nosso, o pão também é nosso, eu vou repartir o que eu tenho com quem não tem. E aí sim, eu estou orando e fazendo conforme eu orei para fazer. Porque eu não clamei pela vontade do Senhor sobre a minha vida? Então me dá o pão, Senhor. Só que esse pão, não dá ele só para mim, dá ele para nós. O clamor por provisão daquele que vive piedosamente, ele não é para si apenas. Não é uma oração egoísta, não é uma oração antropocêntrica, não é uma oração para ter e para reter. É uma oração para que tenhamos, para que a provisão venha sobre nós, para que o pão venha sobre nós. Agora, o próprio Cristo se apresenta como pão, em João capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa é a verdadeira oferta, a verdadeira provisão de vida ao homem. O sustento do homem é o pão vivo que desceu do céu. O sustento do homem é o Cristo. Jesus está nos ensinando que a oração piedosa é aquela oração que clama pela provisão que vem de Deus, mas que não vem somente a mim. Ela vem a mim e pode ser que através de mim ela vá chegar aos outros. Mas ele ora para o pão nosso. Deus pode, irmão, pode sim te prosperar nessa terra. Não tem nada de errado nisso, desde que você não faça de forma ilícita. Deus pode fazer o seu nome engrandecido, te dar influência. Deus pode sim tornar você conhecido, fazendo com que portas se abram para você. É o que você vai fazer com tudo isso que Deus fizer, que diz respeito aonde está o seu coração. Porque se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Agora, não é só o pão nosso que é pedido, é o pão nosso de cada dia. Significa que eu preciso da provisão de Deus, do favor de Deus, da resposta de Deus, todos os dias. Tem gente que não pode ser abençoado. Que é só lembrar desse menino aqui de novo. Ele pegou as coisas do pai e sumiu de perto do pai. Ai, Senhor, queria tanto um rancho. Me dá um rancho, Senhor. Nós vamos batizar os irmãos da igreja. Nós vamos fazer confraternização da igreja. Apareceu o rancho, sumiu o irmão. Não. O pão é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. E o clamor por essa provisão é todos os dias, porque revela dependência. Se o Senhor não for comigo, eu não vivo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Eu dependo, eu careço, eu preciso da resposta do Pai, da presença do Pai, do pão que vem do Pai. Amém? Cada dia nos dai hoje, nos dai hoje. É a primeira petição, a petição sobre provisão, não apenas para mim, mas para nós. Segunda petição, horizontal, agora é sobre perdão. E da mesma forma como foi a petição sobre provisão, a petição sobre perdão, ela perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. É um clamor pela misericórdia do Senhor, uma misericórdia do Pai para com os filhos. Aquele que entendeu de verdade que o Pai é nosso, e que Deus é meu Pai, e que eu sou filho de Deus, mas que Deus não é só meu Pai, ele vai pedir o perdão do Pai não só para si, mas ele vai sentir de verdade a dor do outro. Se ele encontra um irmão que está vivendo uma situação e que essa situação o está afastando do Pai, esse irmão sente a dor de ver ele e o Pai longe um do outro. Porque essa é a própria dor do pai. Nenhum pai tem prazer na dissolução dos filhos, na separação dos filhos, no afastamento dos filhos. O que alegra o coração do pai é ter os filhos juntos, em comunhão, em alegria, juntos. Por isso, quando Jesus nos ensina a orar e a clamar por perdão, esse perdão, ele deve ser para todos. É orar pela salvação do outro, é orar pela reconciliação do outro, é sentir a dor do outro que está afastado do Pai e às vezes nem está se importando com isso, mas você que está em comunhão com o Pai, se importa e sente, porque está ligado ao Pai e sente a dor do Pai.
e não quer entristecer o Pai. Então, perdoa as nossas ofensas. Lembra que eu falei que às vezes você nem concorda com o que você está orando? Coloca para mim, Guga, o verso 12 de Mateus capítulo 6. O verso 12. Eu quero chamar a sua atenção acerca do que você tem orado. E olha como isso é grave. Olha como isso é sério. Você tem orado, perdoa as nossas ofensas e está pedindo a Deus, sabe o quê? Para fazer com você exatamente a mesma coisa que você está fazendo com quem te ofende, com quem te prejudica, com quem te calunia, com quem te deve, com quem te aponta, te persegue. Sim ou não? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em algumas versões está as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, você está orando e falando assim: Senhor, Pai, Deus Criador de todas as coisas, poderoso sobre tudo e sobre todos, faz comigo do mesmo jeito que eu estou fazendo com quem está me perseguindo, do mesmo jeito que eu estou fazendo com quem está me caluniando, do mesmo jeito com que eu estou fazendo com quem está me ofendendo, me perseguindo, me maltratando. Você acha que é uma coisa boa de se pedir? Você acha que na condição em que o nosso coração está, isso é algo saudável para nós? Por isso, essas 3 petições horizontais, elas estão dependentes das 3 petições verticais. Porque somente quem clama pela santificação do nome do Senhor através das atitudes, quem ora para que o reino venha e para que eu viva na terra o que é no céu, e para que a vontade de Deus seja feita na minha vida, só para quem entendeu isso e entendeu isso porque já entregou o coração, já rendeu o coração ao Senhor, pode sim orar esse versículo aí. Porque aí você vai estar de fato e sinceramente perdoando quem está te ofendendo. Aí você vai estar de fato sendo sincero no trato com os outros que ainda não têm a compreensão que você tem. Você não vai estar pagando mal com o mal. Você não vai estar retribuindo o mal com o mal. Você não vai estar se tornando mal como o mal que vem contra você. E você vai poder, de sincero coração, perdoar quem está te perseguindo, orar por quem está te amaldiçoando, perdoar quem tem dívida contra você. Por quê? Porque você já entendeu que a sua relação com o Pai, ela vale muito mais do que as dificuldades da sua relação com seu irmão. E em nome da sua relação com o Pai, você pode abrir mão daquilo que você entende como sendo seus direitos. Em nome de uma boa relação com o irmão e com o Pai. Então, eu oro por provisão? Oro. Mas oro também agora por perdão. Mas oro por perdão num nível mais profundo. Eu oro por perdão num nível daquele que entende o perdão que recebeu de Deus e porque recebeu o perdão máximo da parte de Deus, pode estender um perdão mínimo para os irmãos. Porque por maior que seja a ofensa que alguém nos faça nessa terra, ela é infinitamente menor do que a dívida que estava sobre nós diante de Deus. E Deus nos perdoou. Amém? E aí, por último, eu vou orar por proteção. Oro por provisão, oro por perdão e agora eu oro por proteção. De novo, não somente proteção a mim, mas também proteção pelo meu irmão. Eu oro para que Deus guarde a vida dele e não nos deixe cair em tentação. Repare, você não está orando para não ser tentado. Sabe por quê? Porque ser tentado não é pecado, não. Pecado é ceder à tentação. Então, o que você está orando aqui? Senhor, me fortalece diante das dificuldades, diante das provas, das perseguições, das calúnias, das tentações que vêm sobre mim, seja com relação a dinheiro, seja com relação ao sexo oposto, seja com relação à vaidade, seja com relação ao que for, me fortalece para que eu não sucumba a essas tentações, não permita, Senhor, com que eu desonre o Teu nome, porque hoje o Teu Espírito habita em mim, e eu sou aquele que vive para glorificar, para santificar o Teu nome através das minhas atitudes, eu vivo para trazer o reino do céu para a terra, eu vivo para
para fazer a vontade do Senhor, eu vivo para viver a provisão e estender a provisão do Senhor, eu vivo para receber o seu perdão e estender o seu perdão, e eu vivo agora pela sua proteção, e para que o Senhor não só me proteja, mas proteja os meus irmãos. Por isso não permita, Senhor, com que eu me curve às dificuldades dessa vida, porque eu sei que por maiores que sejam as afrontas que essa vida nos proponha, o sacrifício do Senhor naquela cruz é maior e superior e mais sublime do que toda e qualquer dificuldade que eu possa enfrentar. Então, eu vou clamar agora por perdão. Todos nós estamos sujeitos a ser tentados, mas nenhum de nós precisa se render às tentações, porque, de novo, a força que nos habilita a não nos render a essas tentações foi proposta a nós quando o Senhor enviou o seu Espírito para habitar no nosso coração. E aí, por fim, livra-nos do mal. E essa palavra mal aqui, poneros, ela significa toda e qualquer expressão do mal. Toda qualquer expressão do mal. O mal como consequência de uma atitude errada, o mal como sendo fruto do próprio mal que ainda existe no coração dos homens que não se renderam ao Senhor, e o próprio mal na pessoa de Satanás. Se Jesus está nos ensinando a orar pedindo que o Senhor nos livre do mal, é porque de alguma forma o mal pode nos prejudicar. E sim, Satanás tem poder para nos prejudicar, se não houver fé suficiente no nosso coração para saber que o Senhor já o derrotou. Se isso não for uma realidade nos nossos corações, ele vai encontrar espaço para nos enganar. E aí, mentindo para nós, vai nos levar a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Esse é o poder que ele tem sobre nós, nenhum outro. É o poder de nos enganar ou de encontrar espaço, se tiver espaço, no nosso coração. Amém, irmãos? No verso 14 e 15, tem uma declaração que parece conflitante, porque Deus não está condicionado às nossas atitudes. Verso 14 e 15 diz assim: por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O cuidado que a gente tem que tomar aqui com esses dois últimos versos é para não achar que Deus depende de nós, que Deus só vai fazer por nós de acordo com o que a gente faz para o outro. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: isso aqui é um alerta para a gente sondar o nosso coração. Se nós ainda não temos capacidade de perdoar o nosso irmão, de perdoar as ofensas que vêm contra nós, é porque o nosso coração ainda não se apropriou do perdão que Deus deu a nós. Porque nós ainda não recebemos e não valorizamos a graça de Deus que está proposta a nós. E se nós não recebemos essa graça ainda, nós permanecemos condenados por causa dos nossos delitos e pecados. Então o que está sendo proposto aqui é que cada um de nós, em oração, sonde o seu coração e pergunte ao Senhor: o que eu preciso fazer para viver a sua vontade, para viver o teu reino, para santificar o teu nome? Será que é me sacrificar um pouco mais? Será que é abrir mão do meu orgulho? Será que é ir lá e reconciliar, pedir perdão, talvez até sofrer o prejuízo? É isso, Senhor, que eu preciso fazer? Eu preciso matar a minha carne uma vez mais? Eu preciso me humilhar? Eu tenho que dar a outra face? É isso que eu preciso fazer? Se essa é a tua vontade, Senhor, é isso que eu vou fazer. Porque se nós temos um coração encharcado pela graça de Deus, nós não vamos ter dificuldade de perdoar. E se nós não vamos ter dificuldade de perdoar, é porque nós já nos apropriamos daquilo que é o próprio perdão de Deus. Amém? Então não é Deus te condenando pelo aquilo que você faz ou deixou de fazer. É você permanecendo condenado por não ter tomado posse do perdão que Deus te deu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a entender verdadeiramente acerca do que é a graça. E então, que o nosso coração esteja sincero diante do Pai que é nosso, para orarmos acerca da santificação do seu nome, do seu reino, da sua vontade,
clamando por provisão, por perdão e por proteção, exaltando o nome do Senhor, porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória, pelos séculos dos séculos, e concordando sinceramente ao dizermos assim: amém. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Se o Senhor nos permitir, na semana que vem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o jejum, como jejuar, o que de fato significa o jejum, qual o propósito do jejum, o que Jesus está ensinando sobre isso. Para isso eu quero te pedir uma gentileza. Ao longo dessa semana, leia esse texto, Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18. Ore ao Senhor, peça discernimento, para quando a gente se reunir aqui na semana que vem, o Senhor confirme nos nossos corações a sua palavra. Quando há entendimento, há arrependimento. E quando há arrependimento, há avivamento. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu sei que o nosso horário está um pouquinho estourado, mas quando o culto é um culto de ceia, a gente precisa desse tempinho a mais. Então eu te peço que tenha paciência, mais alguns minutinhos apenas. Nesse momento eu quero te pedir para orar junto comigo, pedindo ao Senhor para guardar no seu coração, no nosso coração, a palavra que Ele ministrou a nós. Senhor, nós te pedimos que encontre lugar nos nossos corações com a Tua palavra, e que nós possamos esconder essa palavra em nós, para não pecar contra Ti, para entender verdadeiramente o que significa esse relacionamento entre o Filho e o Pai e o Filho, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de comunhão, um relacionamento de oração, que nós possamos verdadeiramente nos apropriar dos princípios aqui constantes no ensino do nosso Senhor Jesus e trazê-los para as nossas vidas e gerar frutos de acordo com o que a Tua palavra foi proposta a nós. E que assim, Senhor, o Teu santo nome seja exaltado, assim na terra como no céu. Amém?